Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, mais um dia que nós podemos nos colocar diante do Senhor juntamente para ser participante da palavra de Deus e também aquele que vai estar transmitindo nesse momento a palavra do Senhor. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor por mais um dia de vida, louvo a Deus por todas as coisas, louvo a Deus porque sabemos que o irmão, que a irmã, que as pessoas vão estar se alimentando desta palavra, porque a palavra é da parte de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, eu louvo o Senhor por essa oportunidade e me rendo a Ele. Em nome de Jesus, e quero em nome de Jesus Cristo, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, todos aqueles que vão poder assistir esse vídeo, que você pare para ouvir, que você se alimente da palavra e que você seja aquele que deseja ser um instrumento útil na mão do Senhor em todos os dias da tua vida. Porque o que importa para todo homem, o que deveria importar para cada um de nós, é sermos instrumento útil que Deus possa usar e que Deus possa confiar. Em nome de Jesus, eu quero convidá-los a ler comigo, a meditar comigo aqui na palavra do Senhor, que fica no livro de Apocalipse. Nós vamos estar estudando Apocalipse no capítulo 8. Vamos ler alguns versículos em nome de Jesus. Capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 1, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Os 7 anjos prepararam as suas trombetas para tocar. Até aí no versículo 6. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A maneira que nós temos comunhão com Deus é a partir da sua palavra. Deus fala conosco por meio da sua palavra, por meio das escrituras. E nós vimos a importância aqui de estarmos com as nossas vidas voltadas para o Senhor, como intercessores, como aqueles que oram, que se dispõem, está buscando a face do Senhor, em favor de suas vidas, em favor da vida dos seus amados, dos seus familiares, dos seus amigos e até dos seus inimigos, e também pela nação. E nós temos nesse tempo de pandemia, nós temos aprendido que não tem só uma nação para orarmos, que às vezes nós orávamos e clamava por todas as igrejas na terra, mas precisamos também orar por todas as nações. E a importância nós vemos nessa palavra de nós estarmos dispostos, se esforçando
em buscar a face do Senhor, porque podemos ver o quanto é valiosa a nossa oração. Deus, Ele conta conosco, Ele conta com a nossa oração. Nós vemos que o anjo, ele pega a oração, o incensário de ouro, e ele coloca um incenso, né? Ele perfuma a oração dos santos. Quem são esses santos? Eu e você. Você, meu irmão, que na sua casa você está sempre se colocando para buscar a face do Senhor. Você que gasta tempo orando, buscando o Senhor, porque você sabe a importância de você estar na presença de Deus, o bem que você traz para a terra a partir da disposição de você orar, de você se comprometer com Deus pela vida das pessoas, de ser o intercessor, de ser aquele que interfere nas coisas do mundo espiritual e no mundo físico. E você é aquele que é parceiro de Deus, porque você é aquele que faz a vontade, que realiza, porque o desejo de Deus é que tenha na terra intercessores. E quando você se coloca para ser um intercessor, aquele que ora, aquele que se empenha, aquele que deseja ver a glória de Deus a partir dos feitos de Deus, alegra o coração de Deus. E o que nós podemos ver dessa palavra, a nossa oração, ela é perfumada. O anjo põe o incenso, perfuma a oração, e a palavra diz aqui no versículo 4, que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Olha o que acontece com a nossa oração, com o poder que há na oração. A palavra diz que ele atirou para a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E aí, quando tudo isso acontece, a partir do anjo jogar para a terra esse incensário, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, eles aí se preparam para tocar. Nós não vamos falar nessa noite sobre as trombetas, porque nós queremos falar de oração. Amém? Eu quero convidar você a ser um candidato diante do Senhor, a se acrescentar ao teu nível de oração, ao teu tempo de oração. Ore mais, meu irmão. Ore mais. Em nome de Jesus. O que nós devemos entender nessa palavra de Apocalipse 8. Que o anjo, diante de Deus, tem alguém que assiste a nossa oração. Tem alguém que está empenhado em fazer o movimento que a oração tem o poder de fazer. Na mão do anjo, a oração é perfumada. Ele entrega, esse perfume sobe, essa fumaça diante de Deus. Então isso é super agradável a Deus. É agradável ao Senhor. O anjo, ele perfuma a oração. A nossa oração, ela vai diante de Deus. E depois ela faz todo esse movimento, porque ela vem para a terra e ela responde com trovões, relâmpagos, terremotos e vozes. Então vale a pena você orar. Vale a pena eu orar. Vale a pena eu desejar orar mais, orar um pouco mais, gastar um tempinho mais na oração. Nós vimos a Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos estar lendo 2 Crônicas 7. Nós vimos Deus dando direção para a oração.
No capítulo 7, no versículo 13, diz assim, segundo Crônicas 7:13 diz, Deus falando, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar, ou que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Que tal você entender que esta casa, aqui no livro de Crônicas, nós sabemos que foi a casa onde Salomão tem uma consagração, Salomão constrói um templo, e ali Deus dá uma palavra, né? Deus se compromete, ele diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou ouvir do céu, vou ouvir a oração e vou sarar a terra, eu vou mudar a história da terra, eu vou mudar a história do povo. Então, nós vemos aqui em 2 Crônicas, Deus nos dando direção para orarmos. Porque orar não é tão fácil. Você pode dizer, pastora, orar é simples. Mas eu quero te dizer, mediante a palavra de 2 Crônicas 7, a partir do versículo, o capítulo pode começar do versículo 11. Mas a gente viu aqui a partir do versículo 13, Deus falando, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se Deus fizer isso. Aí no versículo 14 ele diz, se, né? Tem aí uma condição. Se o meu povo, se eu sou povo de Deus, você, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, se você orar, se você buscar o Senhor, então nós vemos que Deus vai mudar a história a partir de quê? A partir da disposição do homem orar. Mas como orar? Nós podemos ver a direção. Ele fala aqui, a partir do versículo 13. Deus, ele começa a nos dar a direção da maneira de orarmos, de como orarmos. Porque orar não é simplesmente abrir a boca e dizer, Senhor, me abençoa. Mas ele diz assim, primeiro ele diz, se o povo se humilhar. O primeiro ponto da oração é que eu e você nos humilhemos diante do Senhor. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 6, ele diz que nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Então a gente vê que é necessário começar pela humilhação. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, é o meu ponto principal antes de que realmente eu comece a orar. Eu preciso me humilhar, eu preciso me aquebrantar diante do Senhor, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso dizer a Ele o quanto eu dependo dEle, eu preciso dizer, Deus, eu dependo de Ti, Senhor, perdoa o meu pecado, eu me rendo para Ti. Eu preciso primeiro começar minha oração me humilhando.
me humilhando. O segundo, ele diz se orar e buscar. Buscar o quê? Buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é preciso. Buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor, o significado de buscar a presença do Senhor em hebraico significa ter acesso a Deus. Você busca a presença do Senhor, você está tendo acesso a Deus. E aí, você vai buscar a face do Senhor. Você vai acessar a presença do Senhor com a tua oração. E em terceiro, ele disse, se converter e mudar, né? Se converter não é mudar de casa, não é mudar de roupa, não é mudar de penteado, mas se converter é mudar aquela trajetória, né? É mudar o pensamento, é mudar a sua maneira de agir, é mudar a tua mente. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele nos convida a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, se eu me converto, eu começo a me transformar, ou eu me transformando, eu estou me convertendo e vice-versa. Porque eu não posso chegar diante de Deus e simplesmente dizer, Senhor, me abençoe. Senhor, cura minha casa. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Porque tem momento que a gente percebe que nós entramos no altar do Senhor, se é que entramos, né? E dizemos, Senhor, faça. Senhor, abençoe fulano. Senhor, abençoe ciclano. Abençoe, faça isso, faça aquilo outro. Amém. Tchau, Jesus. Mas não é isso que o Senhor nos orienta aqui. Ele orienta humilhar, buscar, se arrepender dos seus caminhos, se converter, né? Depois que eu faço tudo isso, aí ele vai me ouvir dos céus. Ele vai ouvir. Porque se eu chego diante de Deus dizendo, Senhor, ó, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu preciso daquilo outro. Isso não é uma oração. Isso aí é uma sessão de pedidos. Pedidos. Mas uma oração que vai atrair o Senhor, que o anjo vai perfumar, que o anjo vai colocar o incenso, e esse incenso vai chegar diante da presença do Senhor, diante das narinas do Senhor. Ela tem que começar por esses pontos que a gente encontra aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 7. Então nós vamos nos convertendo, nós vamos nos transformando, mudando a nossa história, a nossa maneira de viver, para que o Senhor, assim, aceite a nossa face, escute a nossa oração. Aí Ele vai mudar a história. Deus estabelece princípios. Deus estabelece princípios para ouvir a nossa oração. Ele vai estabelecer, porque Ele diz, então eu ouvirei do céu. Depois que eu fizer tudo isso, aí Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os meus pecados e vai sarar a terra. Por que sarar a terra? Por que a terra precisa ser sarada? A terra precisa ser sarada por causa do pecado do homem. Por causa dos nossos pecados, a terra precisa ser sarada. A terra foi ferida, né? Digamos assim, ela ficou doente. Porque se o pecado traz doença para o corpo físico, também traz doença para a terra. Nós estamos vendo como está o mundo hoje. Mas o primeiro pecado, o primeiro casal que trouxe a enfermidade na terra, podemos chamar enfermidade na terra, foi Adão e Eva. A partir daí Deus libera uma palavra para a terra, né? E a terra agora passa a ser uma terra que vai ter espinhos, abrolhos e tantas coisas que Deus fala lá no livro de Gênesis e que a igreja do Senhor conhece.
Mas quando eu busco os princípios estabelecidos por Deus para fazer a minha oração, eu posso sair naquele momento certa de que Deus me ouviu. E aí eu posso dizer, grandes coisas vão acontecer na minha vida, neste lugar, nessa terra, nessa nação, porque eu estou seguindo os princípios de oração estabelecido pelo Deus dos céus. Porque quando a gente segue os princípios estabelecidos pelo Senhor, Ele se compromete conosco e Ele realiza aquilo que é o desejo do nosso coração, porque o desejo do nosso coração está dentro do propósito dele. É o propósito de Deus abençoar, é o propósito de Deus curar, é o propósito de Deus mudar a história do mundo, do homem, da família, né? Deus, o desejo dele é que todo homem seja salvo. E a oração começa, a salvação começa a partir da oração estabelecida dentro de propósitos e princípios de Deus. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, toda a igreja fala, orai sem cessar. Mas a maior dificuldade é você ver as pessoas verdadeiramente gastando tempo com oração. Nós gastamos tempo em ensaio disso, ensaio daquilo e tal, mas com oração, sempre a gente fala, faz tudo, agora eu vou orar um pouco. Eu vou orar um pouco porque eu vou dormir. Eu vou orar um pouco porque aquilo. E aquilo, a oração é, Pai, faça. Pai, realize. Pai, me dê. Mas nós esquecemos de primeiro nos aquebrantar. E aí ele fala, orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? Eu vou ficar o tempo todo orando? Não. Você não vai ficar ajoelhado orando. Você não vai ficar no seu quarto orando o tempo todo. Seria maravilhoso. Mas assim, nós podemos orar continuamente, onde você estiver. Você está com teu coração, tua mente, teu espírito ligado com o Senhor e falando com Ele, apresentando as coisas diante dEle, glorificando a Ele, declarando a Ele quem Ele é. Ele sabe quem Ele é, mas eu preciso declarar, porque os serafins e os querubins, eles ficam dia e noite, diz a palavra, declarando a santidade do Senhor. Meu querido irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, né, povo de Deus, eu quero convidar, pedir para você se render para Deus, abrir a tua vida para o Senhor te usar, para você ser um instrumento. Eu sei que Deus já tem usado o seu povo, mas como Ele é tão grande, Ele quer muito mais de nós. E quanto mais você se dá, mais Deus vai te usar. Então eu quero convidar a você para estar na posição de se disciplinar em orar, buscar essa disciplina, um aprendizado, começando, porque nós sabemos que nós oramos, mas quando a gente vê esses princípios de oração que o Senhor estabelece para a igreja dele, lá para Israel, mas para nós também, a gente vê o próprio Paulo, nós vemos o próprio Jesus, o Senhor Jesus, ele diz, quando você orar, você ore assim, Pai que está nos céus. Jesus, ele conta a parábola lá de Salmo de Lucas 18, né? Da viúva e do juiz iníquo. Então é importante a oração. Em nome de Jesus, se discipline mesmo a orar. Se entregue para orar. Ore em espírito. Ore o tempo todo. Você não vai estar prostrado ali, aqui orando o dia todo, mas você pode estar
está lavando louça, está trabalhando, está dirigindo, está falando com o Senhor, está caminhando em parceria com Deus, fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos como nós chamamos, na brecha da oração, na brecha da intercessão, né? Essa é a vontade de Deus, que eu e que você, que nós nos disciplinamos, nos entregamos para Ele, para que Ele possa nos usar. Desejemos, cada um de nós, ser um instrumento útil na mão do Senhor. Em nome de Jesus, levante a tua mão na tua casa, abençoe tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua rua, abençoe o teu vizinho, abençoe a tua empresa, abençoe teu negócio. Levanta a mão e abençoa, porque há poder na palavra. Quando você libera a palavra, o Espírito Santo vai e realiza. Eu quero deixar ainda aqui no Salmo 66, nos versículos 19 e 20. Diz assim o salmista: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Aí o salmista alegra o coração dele, porque Deus ouviu a oração. Não tem nada melhor do que você ter a certeza que a tua oração foi ouvida. Então ele levanta a mão e ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeitou a oração, nem aparta de mim a sua graça. Nós precisamos desejar a graça do Senhor, desejar sermos ouvidos, que a nossa oração chegue diante do Senhor, como a gente viu em Apocalipse, que o anjo esteja ali perfumando a nossa oração e levando esse incensário diante do Senhor, e ela chega diante do Senhor com um aroma suave. Então, o salmista, ele percebe que Deus ouviu a oração dele, porque houve uma limpeza no seu coração, porque ele disse: se eu contemplasse a vaidade, Deus não me teria ouvido. Nós precisamos, antes de pedir, de orar, primeiro nos limpar, nos render ao Senhor, fazer todo o processo de humilhação diante do Deus vivo, e depois podermos começar a dizer: Senhor, Tu é poderoso para fazer isso, Tu pode fazer isso, Tu pode fazer aquilo, porque Tu pode. Deus, Ele pode todas as coisas, todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente não para prestar atenção, porque nós dizemos: Deus pode todas as coisas, mas às vezes nós não entendemos isso para nós, falamos por hábito de falar, mas às vezes não carregamos isso para nós. Mas nós precisamos glorificar a Deus, nos render a Ele como parceiro dele. Às vezes nós ficamos dizendo: eu estou fazendo obra, mas meu irmão, a grande obra é você ser o parceiro de Deus, é você estar realizando os projetos de Deus, é você estar sonhando, realizando o sonho de Deus na terra. E o sonho de Deus na terra é que nós oremos para que todos os homens sejam salvos, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham o pleno conhecimento dele. Então você é convidado, você é convocado a começar esse tempo de disciplina em oração, de se disciplinar em orar. Marque tempo mesmo para orar, gaste tempo buscando a face do Senhor, porque Ele vai ouvir a tua oração, e nós temos que desejar ser participante dos projetos de Deus, porque Deus quer parceiros que participem daquilo que são os planos, os propósitos e os projetos dele aqui na terra. E você pode, meu irmão, minha irmã, levantar a tua mão, levante a tua mão diante de toda e qualquer situação.
e declare que há poder na tua oração, que há poder no nome de Jesus, que você vai abrir a boca e você vai orar e o Senhor vai te livrar e o Senhor vai ouvir a tua oração, porque Deus já colocou princípio de oração na tua vida. Você vai declarar: Deus vai mudar a história da minha vida. Abra a boca, profetiza. Profetiza, abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e confessa. Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Confessa que o Senhor é contigo, confessa que vai haver salvação, confessa que vai haver livramento, que vai haver transformação de vida, que vai haver o mover de Deus. Meu irmão, abre a tua boca, confessa. Confessa, fala a palavra de Deus, ora a palavra de Deus, busca o Senhor, ora o Senhor em todo tempo. Você pode se disciplinar orando em línguas, comece orando em línguas, aos poucos. Quando você ora em línguas, você está edificando a você mesmo e está em contato, em comunhão, você está falando com Deus. Você busca o poder do Espírito Santo para a tua vida, busca a unção do Espírito, busca a ousadia do Espírito Santo, se encha do poder de Deus e em nome de Jesus diga: Deus pode contar comigo, porque Isaías ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, pode contar comigo, me ajuda, porque eu me disponho a ser um instrumento útil nas tuas mãos. Nas tuas mãos, Senhor, eu me entrego o meu espírito. E aí você começa a abençoar, começa profetizando: a bênção do Senhor está sobre a minha casa, o Senhor está presente, e você vai falando a palavra de Deus. Porque Paulo disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de você, confessa a palavra, profetiza a palavra, abençoa a tua família, abençoa a tua rua, abençoa o teu país, vai abençoando, porque o Senhor te chamou para você ser um abençoador. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, abençoa. Em vez de reclamar, profetiza a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu te convido para isso. Em nome de Jesus. Meu irmão, profetiza a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, em teus projetos, em teus negócios, em tudo que for para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, fica na bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.